Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom, hoje nós vamos falar sobre o gênero jornalístico, tá? Sobre a notícia, reportagem, tá? As notícias, elas representam acontecimentos recém-ocorridos, né? Hoje em dia, uma notícia, ela pode dar, pela questão de nós termos o acesso à internet, de forma imediata, até, né? E o jornalismo, ele teve que se adaptar a isso, porque antigamente, né, não tinha essas questões de rede social, internet, então nós tínhamos que estar os jornalistas, eles tinham que estar praticamente onde a notícia ocorria. Hoje em dia não. Hoje em dia você pode estar em casa e pode estar por dentro de um determinado assunto que esteja acontecendo, um exemplo lá na Itália, entendeu? Por transmissão ao vivo, por via de câmeras, ou alguém filmou e te mandou, alguém gravou um áudio e te mandou, tá? Hoje em dia, antigamente, você tinha que estar no local da notícia, tá? E era muito complicado dar notícias, aquela notícia em tempo rápido, em tempo real. Hoje em dia não, hoje em dia aconteceu uma coisa ali, você já sabe o que está acontecendo, você já tem as fontes, você já tem fotos, né? Enfim, vocês vão ler o texto 1, certo? E esse texto, ele vai falar sobre a questão do lixo, né? Os impactos ambientais sofridos ao meio ambiente, né? Na questão do plástico, né? O tema é como o plástico mudou a sociedade brasileira, né? Então, tá falando sobre isso, sobre embalagens, né? Algumas até desnecessárias, né? Eu recebi um dia desse um pó compacto da Ruby Rose, tá? Eu gosto de maquiagem, tá? Pessoal, fica a dica para o Dia dos Professores. Gosto da marca Ruby Rose e gosto da Boca Rosa, tá? Por favor. Base só Boca Rosa, tá? Me respeitem. Foi Paloma que me apresentou essa bendita Boca Rosa, eu amei. Bom, eu ganhei uma base. Eu ganhei um pó compacto da Ruby Rose que ele veio dentro de uma caixinha. E essa caixinha, por sua vez, tinha um plástico fino envolvendo. Beleza. Quando eu removi o plástico e tirei a base da caixinha, a caixinha tinha. A base não, o pó compacto, ela tinha outro plástico envolvendo. Beleza. Quando eu tirei aquele plástico, tinha um outro plástico também envolvendo, um plástico um pouco mais fino, né? Envolvendo a paleta de pó compacto. Quando eu abri o pó compacto, adivinha o que tinha dentro dele? Além de pó compacto, um plástico por cima. Ou seja, eu não entendi o motivo de tanto plástico. Entendi que é para segurança do produto em tempos de pandemia, mas daí, adivinha o que aconteceu com todos esses plásticos? Foram pro lixo, só ficou a caixa, porque eu fiquei com muita pena de jogar fora, que eu amei a caixa maravilhosa. E, né, a paleta, porque eu não sou louca nem nada, né? A paleta de pó compacto, que são 9 tonalidades diferentes, tá? E um bronzeador maravilhoso, tá? Quem quiser comprar, fale comigo que eu indico uma amiga perfeita que vende essas paradinhas e entrega na sua casa. Mas enfim, voltando ao assunto. Vocês entenderam? Pra que tanto plástico num produto tão simples? É isso que eu gostaria de compreender. Enfim, e o texto ele vai falar disso, dessa questão de plásticos desnecessários, né? Hoje em dia nós temos os saquinhos plásticos que foram até proibidos de serem, né, dados, né, nos supermercados. Por quê? Por causa dessa questão do meio ambiente, obrigando o quê? A maioria das pessoas a levarem sacolas retornáveis, né? Os saquinhos de pano, que a gente pode reaproveitar. Eu fiquei muito chateada, né? Porque meu lixo, misericórdia. Eu teve que comprar saco pra botar lixo, coisa que eu não comprava porque eu pegava no mercado, entendeu? Botava umas 5 sacolinhas pra pegar uma coisinha e trazer pra casa. Bom, enfim, né? Mas temos que nos adaptar para proteger o meio ambiente. Bom, continuando.
Hoje em dia a gente tem que comprar sacola, né, quando vai ao supermercado. E eu fico com muita raiva quando eu esqueço minha sacolinha retornável. E vai falar a respeito disso, né, da questão do plástico no meio ambiente. Impactos ambientais. Eu geralmente leio o texto, mas eu não tenho como ler esse texto com vocês, que é muito grande e o tempo que eu tenho no YouTube é muito pequeno e pela quantidade de aulas que eu gravo, tá? E por fim, apresenta uma solução: reduzir, reutilizar e reciclar. Vocês viram que essa reportagem, né, ela tem uma série de subtítulos e isso vai ajudar vocês até na questão de responder. Leiam com atenção. Eu creio até que vocês já fizeram essa leitura com a professora Eliane, né? E nós vamos lá agora para o gênero em foco. Gênero em foco. Pulando, compreensão do texto, pulando rotas de sentido. Página 13, certo? Página 13, número 1. O título da reportagem é seguido de um pequeno parágrafo denominado de linha fina, né? Tem o título e tem a linha fina, que são aquelas palavras abaixo do parágrafo. Em geral, qual é o propósito dessa linha fina? Tá? O que acontece? Às vezes tem um título, né? E eu preciso dessa linha fina para quê? Para trazer informações a respeito do texto, para dar a ideia do que o leitor vai encontrar ao longo daquela reportagem. Por isso que geralmente as reportagens, né, as notícias em geral, né, esse gênero jornalístico, geralmente traz uma linha fina, tá? B. Construa a resposta de vocês, tá? Tô dando só uma ideia. Nessa reportagem em particular, que informações são apresentadas na linha fina? Tá? Bom, nessa linha fina ela vai falar o quê? Se vocês prestarem bem atenção. E foi bem um exemplo que eu citei a respeito do pó compacto, que veio cheio de plástico, né? A popularização do plástico, né? Bom, tem benefícios, gera bastante emprego, porque precisa de pessoa para embalar, precisa de máquinas, precisa de pessoas para manusear, né? Mas traz grandes prejuízos e impactos ambientais, né? Tanto plástico, por exemplo, eu joguei todo o plástico do meu pó compacto fora, eu só fiquei basicamente com a caixa e com o pó compacto, né? E eu ainda digo mais, tá? E eu ainda digo mais, se eu pudesse, quando meu pó compacto acabasse, eu compraria só os quadradinhos e colocaria nele, entendeu? Eu não iria comprar aquela paleta de novo. Eu acho que aquela paleta deveria ser retornável. Você comprava só aquele quadradinho. Eu vou mandar foto pra vocês de como ele é, maravilhoso, enorme, com 9 quadradinhos bonitinho. Mas enfim, eu compraria só aqueles quadradinhos e colocaria ali. Aquilo poderia soltar. Eu acho que a gente vive numa era tão tecnológica, mas a gente esquece, né, de coisas tão simples, de coisas que poderiam facilitar a nossa vida, né? Eu acho que é cobrado até mais caro pela embalagem do que pelo produto em si. Bom, 2. Nas redações de jornais e sites noticiosos, a produção de conteúdo é dividida por editoriais. Nas redações de jornais e sites noticiosos, a produção de conteúdo é dividida por editorias. Cada editoria aborda temas e fatos específicos. Observe as várias editorias que compõem o site de notícias G1, o portal que publicou a reportagem que você leu, tá? Estão observando? Vou até dar um zoom aqui para vocês, como é que ele é. Editorias, agro, telejornais, carros, ciência e saúde, concurso, emprego, educação, enfim. Letra A. Em qual das editorias a reportagem possivelmente foi publicada? Bom,
O assunto do texto, ele falou sobre o lixo, a questão dos malefícios, né, que o plástico pode trazer, né, para o meio ambiente. Então, a questão do impacto que o plástico pode trazer ao meio ambiente. Então, o que vocês acham aí, olhando aí tudo? Aí, bom, não posso nem falar, né, porque tá na cara. B. Converse com os colegas outras reportagens sobre o plástico que poderiam constar como em editoriais diferentes. Justifique. Bom, essa letra B, né, não, é para fazer. 3. Na reportagem lida, diferentes fontes de informação são citadas direta e indiretamente. Localize-as e elenque-as a seguir e comente o que elas têm em comum. Se necessário, faça uma breve pesquisa sobre ela. Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui nessa número 3? Né? Lógico que tem várias informações, né? De fontes diferentes, né? Que são citadas direta e diretamente. E vocês vão colocar aqui, tá? Fala a lucratividade da indústria, fala sobre o risco do plástico à saúde, enfim. A que público-alvo a reportagem voltando no 3, pessoal. Esqueci também de dar uma outra dica para vocês, tá? E os pesquisadores que são citados, tá? Os pesquisadores, quais foram as fontes, tá? Fala o nome das pessoas e também fala as universidades, né? Os órgãos pelo qual elas trabalham, que elas fizeram essa pesquisa, tá? Não esqueçam de colocar aqui, tá? 4. A que público-alvo a reportagem é direcionada, tá? É direcionada a pessoas que se interessam pela preservação do meio ambiente? Sim. Também pode ser direcionada a pessoas, né, que trabalham com essas questões de biologia, ciência, né? Defensores aí da questão do meio ambiente, na questão que está na luta dessa questão aí de retirar os plásticos, né, do uso indiscriminado do plástico, enfim, tá? 5. Qual dos esquemas a seguir reflete a forma como a reportagem em estudo foi organizada? Vocês vão marcar apenas ou a alternativa A ou a alternativa B. Bom, vocês vão dizer qual foi o esquema. Se vocês leram direitinho, vocês vão saber qual foi o esquema, né? E a ordem certinha como ela foi feita, tá? Essa número 6. Converse com os colegas a respeito da linguagem empregada na reportagem. Vocês não vão conversar com o colega. Essa número 6 não tem espaço aqui. Ou tem, né? Quem tem letra pequenininha até consegue. Vocês vão fazer no caderno a resposta de vocês mesmo, tá? A linguagem é formal ou informal? Que elementos permitem chegar a tal conclusão? Vocês vão ir colocando dessa seguinte maneira. Vocês vão colocando ou no caderno, quem tem a letra menor pode colocar aí, tá? Que fatores justificam a predominância desse tipo de linguagem nessa reportagem em particular? Bom, vamos lá.
tipo de linguagem, né? Se é uma reportagem, automaticamente nós sabemos que a linguagem é uma linguagem, não posso nem falar. E todo jornalista ela precisa ter domínio da língua portuguesa, ele precisa ser culto, ele precisa ser formal. Já dei até a resposta. C. É possível que em outras reportagens predomine outro tipo de linguagem? Sim, pode ser. Por quê? Porque dependendo do tipo de linguagem e do tipo de público-alvo que essa reportagem ela está se dirigindo, ela pode ter uma linguagem mais informal, mais solta. Por exemplo, Capricho. São jornalistas, são pessoas formadas, pode ter bastante estagiário, mas são pessoas formadas. Mas é uma revista teen, uma revista para adolescente. Você acha que vai usar uma linguagem tão formal como foi utilizada nesse texto? Claro que não, vai usar uma linguagem mais até para atrair a atenção do jovem e tudo mais. Então tem que adaptar a linguagem ao público-alvo que é direcionado. Por exemplo, as coisas que eu leio, coisas de língua portuguesa, língua inglesa e artes. Super formal, né? É diferente das coisas que vocês leem por ser adolescente, outras coisas prendem a atenção de vocês, beleza? Então, pessoal, essa atividade é para hoje, é bem pouquinho, é rapidinho, tá? Um beijo para vocês. Ah, outra coisa, antes que eu esqueça, quero que vocês façam também a página 17, tá? Organizar conhecimento, tá bom? Tá bem fácil, tá? Vocês podem fazer sozinho ou pode juntar com um colega de vocês virtualmente, fazer uma chamada de vídeo, conversar pelo WhatsApp. Lembrando que eu quero a resposta no livro do colega e no seu livro, tá? Ah, a gente chegou à mesma conclusão, mas os dois precisam ter a mesma anotação, tá? Essa anterior também, eu vou deixar que vocês façam com o colega, essa número 6, mas cada um precisa ter a sua anotação, beleza? Para hoje, até o final da tarde, me envia essa atividade, tá? Não vou deixar para enviar depois, por quê? Porque eu chamei muitos de vocês no WhatsApp perguntando por atividade e tive problemas para lançar nota. Então, assim, eu não vou deixar para semana que vem, como eu sempre faço. É para hoje. Até o fim da tarde, me envie. Ah, professora, tive um problema, só vou poder enviar 10 da noite. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu durmo tarde. Se você precisar de uma ajuda,